Você viu a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? O Tribunal de Justiça absolveu um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12. Matheus Teixeira é quem vem conversar com a gente. É até estranho, assim, dá uma bugada na nossa cabeça, Matheus, esse tipo de informação. Então, nos explique, por favor, como é que ocorreu essa absolvição e o que é justificado? Bem-vindo. Olá, Elisa, bom dia a você, bom dia a quem nos assiste. Exatamente, é um caso, digamos assim, que inquieta todo mundo, né? Na verdade, não foi exatamente um estupro, segundo os relatos, teve um consentimento, mas será que uma menina de 12 anos pode consentir uma relação sexual? É claro que não, é claro que trata-se de um crime, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a mãe da menina sabia, o pai sabia, a família estava por dentro e, portanto, tinha um consentimento familiar que justifica a absolvição e o voto e o julgamento foi por 2-1. Apesar de 2 desembargadores homens terem votado para absolver, uma mulher desembargadora votou para condenar o homem por estupro, sim, mas acabou perdendo o julgamento de abuso sexual. Mas o que chama atenção é que agora nós estamos falando muito desse caso, que é um caso que ganhou muita notoriedade pela gravidade do tema, mas não é tão raro assim. A notícia que era triste se torna ainda mais triste, porque essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não é isolada. A gente mapeou aqui no Judiciário Brasileiro ao menos outras 7 decisões na mesma linha. Não exatamente na mesma situação, mas tem situações, por exemplo, de homem de 19 anos que se relacionou com menina de 11 anos e também foi absolvido. Tem situações de homem de 22 anos com menina de 13 anos que também foi absolvido. A gente mapeou outras 7 decisões muito parecidas com essa. E qual que é a similaridade jurídica? A similaridade jurídica reside também no fato de serem meninas menores de 14 anos. A maioridade penal no Brasil é 18 anos, é quando a gente tem a total liberdade e também responsabilidade sobre nossos atos, mas quando é menor de 14 anos há um agravante. A lei penal brasileira prevê que quando a menina tem menos de 14, isso se agrava, não estamos falando apenas de um estupro, digamos assim, que já existe em relação a mulheres livres e responsáveis, mas também de uma menor de idade que ainda não tem suas devidas faculdades mentais e devida responsabilidade sobre a própria vida e, portanto, isso é um agravante muito severo que está na lei penal e o próprio Superior Tribunal de Justiça já determinou em uma súmula vinculante. Isso no termo jurídico, quando há uma lei e há muitos julgamentos parecidos uns com os outros, o tribunal aprova uma súmula vinculante justamente para detalhar ainda mais como deve ser o tratamento dos casos quando chegam ao tribunal. E o STJ, que é o segundo tribunal mais importante do país, tem a súmula vinculante afirmando que menores de 14 anos há um agravante, a situação se torna ainda pior. Mas o próprio Superior Tribunal de Justiça tem um histórico de absolver homens que se relacionam com meninas menores de 14 anos, geralmente sob a alegação de que a família sabia, de que havia um consentimento familiar, um envolvimento familiar, e isso justifica, portanto, a superação da súmula vinculante para absolver esses homens. É um precedente muito grave, mas o ponto positivo é que depois dessa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ganhou um holofote muito maior esse tipo de julgamento, e a avaliação é que sim, o STJ deve se reunir novamente em breve para tratar do tema e consolidar ainda melhor a jurisprudência sobre a gravidade de se relacionar com meninas abaixo de 14 anos. É muito triste, como você mesmo falou, né, Elisa? É uma situação impensável, mas sim, nós temos ao menos 7 decisões do Judiciário Brasileiro absolvendo homens que se relacionaram, alguns deles até engravidaram meninas com menos de 14 anos. Que coisa maluca, né? E aqui, de sugestão para vocês fazerem a leitura, aproveitando a apuração que o Matheus Teixeira nos traz, é que o Código Penal, e só reiterando porque o Matheus já citou, o Código Penal estabelece o limite para a relação sexual ou a prática de outros atos libidinosos com adolescentes, seja como forma consensual ou não. E o artigo 217-A do Código Penal, leia, gente, se você tiver interesse, 217-A do Código Penal, trata do crime de estupro de vulnerável, então menor de 14 anos, em relações sexuais ou a prática de outros atos, ainda que consentidos. Está lá no Código Penal e esse debate... Oi, Matheus. O debate que é gigantesco, né?
Só para concluir que é exatamente isso que diz o Código Penal, como você vem falando, e o que diz o STJ, a súmula vinculante que eu citei também, vou ler aqui para vocês para complementar a informação. O crime de estupro de vulnerável se configura com menores de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato e sua experiência sexual. Ou seja, o consentimento que muitas vezes é mencionado, é suscitado para justificar uma absolvição, na verdade não faz sentido, porque a própria lei e a súmula vinculante são claras. Consentimento de uma menina abaixo de 14 anos não quer dizer nada. Uma menina de 12 anos não tem ainda a responsabilidade, não tem a dimensão do que é de fato uma relação amorosa, uma relação sexual, como a gente sabe que é o comum, né? O bom senso determina isso. Mas, infelizmente, o judiciário, em muitos casos, tem ido na contramão do que o bom senso determina. Muito significativo isso, né? Ter irrelevante, ou seja, não importa, é consentimento, sem consentimento, menor de 14 anos é irrelevante, é estupro, é o que diz a lei e por isso todo o debate que o Matheus nos traz. Matheus, obrigada, hein, por nos trazer esse assunto. Matheus